No vídeo de início de High School DxD aqui no canal, eu detalhei um pouco sobre como o Issei virou um demônio e do interesse da Rias nele. Então, seguindo a ordem, eu vou recapitular os arcos dos primeiros volumes, para detalhar um pouco mais os acontecimentos que eu só passei por cima quando eu iniciei essa série sobre DxD. E é bom para vocês relembrarem como foi os arcos adaptados no anime, além de que eu pretendo comentar também sobre o que não foi adaptado, principalmente falando sobre a terceira temporada. Mas isso será mais à frente. Onde eu acredito que a maioria de vocês já saibam, mas a terceira temporada de DxD foi uma bagunça, e eu vou tentar consertar isso aqui nesta série sobre a obra, mas não vai ser no vídeo de hoje, por sinal. Não esquecendo também, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Mas beleza, o primeiro arco de High School DxD foi o sequestro da Ásia Argento, pelas mãos dos Anjos Caídos. E para contextualizar bem vocês, a gente precisa entender um pouco do passado da Ásia, onde ela foi abandonada por sua mãe na frente de uma igreja, sendo o local onde a Ásia passou sua infância e moldou sua personalidade mais pura. E durante algum momento de sua infância, ela despertou sua Sacred Gear, que é a Twilight Healing, dando a ela habilidades de cura e a tornando uma pessoa muito admirada por aqueles que frequentavam a dita igreja, onde muitos acreditavam que ela era realmente uma santa. O que não tá errado de certa forma, né? Não tá errado, já que ela é muito pura realmente. Mas bem, eu vou poupar vocês dos pequenos detalhes que já foi adaptado no anime e ir direto ao ponto, já que a ideia é só refrescar a memória de vocês mesmo. Em algum momento da história, o Diodora, que é um demônio de sangue puro, bolou um plano para fazer a Ásia usar sua magia de cura em um demônio, assim fazendo ela ser expulsa da igreja pelo fato de não ter negado ajuda ao dito demônio. Com isso, a heroína buscou ajuda com os Anjos Caídos, que foi onde ela conheceu a Reinari. E o plano do Diodora seria usar a Reinari para tentar roubar a Sacred Gear da Ásia. Tudo para criar uma situação onde ele salvaria ela e a tornaria sua serva, já que ele realmente tinha um interesse muito fora do comum pela heroína. Claro, a gente não tem menções ao Diodora, não que eu me lembre pelo menos nos primeiros volumes realmente, mas ele sempre esteve ligado à Ásia desde sua expulsão da igreja, e esse é um detalhe que passa desapercebido por muitos. Mas beleza, em paralelo com os eventos da Ásia, temos o Issei se enturmando com o Orc após sua reencarnação como demônio. E sempre que eu falar a palavra Orc, eu me refiro ao clube do colégio do protagonista, que é o clube de ocultismo da Rias e seus servos. Onde também nesse início não demora muito para o Issei encontrar por acaso a Ásia, guiando ela até uma igreja por estar perdida, assim se iniciando a relação deles aqui em DxD, sendo que até rola mais alguns encontros dos dois durante o andar do arco, mas eu não vou entrar em detalhes porque é mais interessante você assistir a primeira temporada de High School DxD ou ler o volume 1. O que nos interessa é o clímax deste arco, com a Reinari tentando roubar a Sacred Gear da Ásia por acreditar que ela era mais adequada para os poderes do Twilight Healing, e portanto poderia servir melhor seus líderes, se referindo aparentemente aos líderes da Grigori, ou talvez apenas ao Cocabiel. E com a remoção da Sacred Gear, a Ásia acaba morrendo durante a chegada do Issei junto do Orc ao local, assim pela primeira vez realmente ativando o Busteto Gear do protagonista, sendo que a Reinari até tentou atacar o Issei com lanças de luz. No entanto, movido pelas emoções, o Issei precisou de apenas um soco concentrado de energia do Busteto Gear para derrotar a Reinari. Que lembrando, o Orc sempre esteve no encalço dos Anjos Caídos durante esse arco, ainda mais por causa da amizade que o Issei criou com a Ásia antes da morte dela. Assim concluindo o primeiro arco de DxD com a reencarnação da Ásia como um demônio, usando uma das peças de bispo que a Rias tinha livre, além de reaver também seu Twilight Healing. E algo interessante nesse primeiro arco é o trauma do Issei que é relacionado a Reinari, onde o protagonista desenvolveu um medo de admitir seus verdadeiros sentimentos para as garotas, por acreditar que isso as faria virar as costas para ele. E esse trauma dele não é muito bem desenvolvido realmente, mas temos uma clara menção dele lá na quarta temporada do anime, quando rola aquela treta entre o Issei e a Rias por ele não chamar a heroína por seu nome, em vez de Buchou.
sendo esse um dos motivos para não ter um grande avanço no romance nas 3 primeiras temporadas do anime. Mas muitas pessoas simplesmente nem ligaram para esse problema do Issei e eu também era assim, já que isso não tem muito destaque realmente. E eu nem sei se eu posso chamar isso de problema, né, porque é realmente estranho o Issei não ter um avanço no romance por causa disso. Ele poderia muito bem superar tudo simplesmente conversando com as heroínas. Então foi só uma desculpinha do autor, né, pra estender mais ainda essa enrolação. Além disso, também passou desapercebido que a Rias não estava apaixonada pelo Issei logo de cara, e sim que ela tinha um interesse muito grande no potencial como um portador de Sacred Gear dele. Porque a Rias já era conhecida pelo carinho que ela tinha com seus servos. Claro, o Issei é um caso especial porque ele é o protagonista, né? No entanto, isso começou a mudar ainda nesse primeiro arco, onde ela viu que o Issei era capaz de qualquer coisa para ajudar as pessoas que eram importantes para ele, que é uma característica desse protagonista, né? Mas bem, o segundo arco de DXD aconteceu no volume 2, que foi o casamento entre a Rias e o Heiser, que foi um casamento arranjado devido a um acordo entre seus pais, isso falando da família Gremory e a família Fênix. O que levou a Rias a fazer um rating game contra o Heiser e suas servas, para tentar desfazer esse noivado. O problema é que a equipe da Rias acabou perdendo, né? Esse é o único problema aqui realmente. E eu não vou entrar em detalhes quanto a esse rating game porque é mais interessante você mesmo assistir a primeira temporada, já que teve uma boa adaptação. O que importa pra gente aqui é a conclusão do arco, com o Issei percebendo que sentia algo diferente em relação a Rias, e invadindo a festa de noivado deles para resgatar a heroína, levando o protagonista a ter seu primeiro contato de fato com o dragão celestial selado na sua Sacred Gear, que é o Draig, fazendo um acordo com o dragão para obter sua forma de Balance Breaker pela primeira vez, isso em troca de ceder uma parte do seu corpo ao dragão vermelho, e que levou o Issei a usar algo que você não imagina que ele tem, que é um cérebro. Como ele sabia que o Balance Breaker não duraria por muito tempo na batalha contra o Heiser, ele usou seu braço que pertencia ao Draig para atirar água benta no Heiser e enfraquecer sua imortalidade momentaneamente. Com isso, o Issei usou uma cruz sagrada e a água benta novamente para acertar um soco benzido na fuça desse demônio e recuperar a Rias. E aqui entra um detalhe interessante desse arco, que após essa batalha, os Eóticos Gremory pede desculpas ao Lord Fênix pelo resultado desse noivado. Mas o Ruval, que é o pai do Heiser, afirma que não se importou com isso e até agradece o Issei por ajudar a ensinar humildade ao filho dele. E o engraçado disso é que a humildade veio na base da porradaria, né? Mas é isso que gostamos, não tá errado. Fora que também, nesse final de arco, foi onde a Ravel começou a se apaixonar pelo Issei, após ver essa batalha contra o irmão dela, onde sempre que o protagonista fosse visitar o mundo dos demônios, a Ravel sempre tirava um tempo para ver ele, até o momento em que a família Fênix usou isso para aproximar de fato os dois lá na 4ª temporada do anime, que corresponde ao volume 10 da Light Novel. Eu gosto em como o autor desenvolveu aos poucos essa junção entre o Issei e a Ravel, já que a princípio a gente só via ela como uma tsundere qualquer, né? Mas após o anime ela nem parece a mesma pessoa, e virou alguém essencial ao lado do protagonista. Além disso tudo que eu falei nesse final de arco, também foi a partir desse momento em que a Akeno começou a ficar mais interessada no Issei, preparando o terreno para seu próprio tempo de tela com ele. E tá vendo como muita coisa foi iniciada nesses 2 primeiros volumes de DXD? E às vezes isso pode passar desapercebido por quem só assistiu o anime, já que é normal a adaptação ser mais direta ao ponto sem os mínimos detalhes. Eu achei bom dar uma repassada neles para chegarmos aonde realmente nos interessa, que é os volumes do 5 ao 8, que foram os volumes adaptados naquela 3ª temporada horrível do anime. Dito isso, na semana que vem eu vou dar uma pausa aqui na série de DXD para comentar sobre outro assunto, mas assim que possível eu vou recapitular os volumes 3 e 4, onde eu vou detalhar mais alguns assuntos sobre as mitologias de DXD, já que eu deduzo que vocês já tenham assistido a 2ª temporada do anime, até pelo menos a 2ª temporada, então não faz sentido eu resumir linha por linha realmente. Mas por hoje era isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro e até uma próxima!